Olá, boa noite. Olá, Raquel, Lula, Neuza, sejam todos bem-vindos. Euzinha, Gil. Essa é a nossa live número 77, que número bacana. E no dia 10 de novembro de 2021, sobre a meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, e toda, como sempre nós fazemos todas as quartas-feiras, nós trazemos um tema de cunho espiritual, místico, né, ou esotérico. E o tema de hoje trata sobre o véu, né? Então o tema de hoje é: existe um véu escuro que aprisiona a nossa alma, confinada pelos 5 sentidos físicos e pela mente cognitiva inferior, a mente racional. E é pela busca da verdade que a gente vai libertar nossa alma, expandir a nossa consciência, além deste véu, né? Ativando a intuição, que é a nossa conexão divina ao eu superior e à fonte divina. Então, a primeira coisa que nós deveremos analisar é por que nós, humanidade, e principalmente a ocidental, que é materialista, está nessa situação, né? Nós temos como eu sempre falo, né, nós temos 2 microprocessadores cerebrais, né? Um que é para as operações do dia a dia, que é o hemisfério esquerdo racional, ligado às coisas da matéria, à lógica, e que controla o lado direito do corpo, né? Por isso que a maioria das pessoas são destras. E existe o hemisfério direito, que é o feminino intuitivo, que praticamente ele é desativado na grande maioria da humanidade. E é o lado direito do hemisfério, que está ligado à glândula pineal e ao chakra coronário, que nos liga ao espírito, ao eu superior, o qual já encontra-se num plano vibracional de unidade, não de dualidade como a gente está aqui embaixo, né? Essa condição terrena nem sempre foi assim, né? Houveram eventos muito contundentes na Terra que foram, entre outros, mas no que interessa para a gente na abordagem de hoje, são as destruições das cidades de Sodoma e Gomorra por Javé. Javé é o Deus dos judeus, Deus do Antigo Testamento. No livro do Zacarias Sitchin, que chama-se O Gênesis Revisitado, que foi uma tradução das tablitas da antiga Suméria, da pré-história, ficou demonstrado que as explosões pelo Deus
Javé, que não tem nada a ver com Deus, na nossa concepção divina, foram explosões atômicas. E houveram novamente explosões atômicas na Segunda Guerra Mundial. Então, de acordo com os pleiadianos, que são seres de luz que estão ajudando a humanidade de várias formas, a humanidade e o planeta Terra, ele não pode ter explosão atômica. Ele bloqueia a glândula pineal. Então, se você bloquear a pineal, você perde a sua conexão natural espiritual. Então, quando Jesus disse, né, busqueis a verdade e a verdade vos libertará, ele está se referindo exatamente a esse mesmo propósito, né? Porque o véu, e esse véu escuro, a gente não percebe que ele existe. Olá, minha irmãzinha querida. Então, nós estamos, imagine, é bom fazer analogia, porque você compreende mais fácil. A gente compreende mais fácil. Imagine um hospital psiquiátrico, né, com pessoas com retardamento mental, com muros altos, como fosse uma prisão, e tivessem homens e mulheres. Então, naturalmente, haveriam as relações sexuais e nasceriam crianças dentro daquela prisão, daquele ambiente de pessoas loucas. O que a criança iria pensar? Que o mundo todo era daquele jeito. As pessoas eram loucas, viviam trancadas, né, aprisionadas. Então é como se houvesse um véu em volta dessas crianças. E o ser humano, diferentemente dos outros animais que vêm com a parte do instinto muito forte, ela não tem, vamos dizer assim, uma capacidade de aprendizado muito pequena, então ela precisa já vir com todos os seus programas já carregados, né? Fazendo uma analogia com o computador. O ser humano, como ele tem um potencial ilimitado, ele precisa de ser ensinado. Então, essas crianças nesse hospício, elas não teriam a oportunidade de se desenvolver cognitivamente, intelectualmente, porque o ambiente ali era de uma loucura perene. Então eles achariam e cresceriam num ambiente que achariam que aquilo é o normal, o natural, né? É o equivalente à famosa caverna de Platão. Platão fez um mito da caverna de Platão, onde as pessoas estão aprisionadas dentro de uma caverna e o que elas veem são as sombras refletidas do sol por seres, coisas que estão passando do lado de fora na entrada da caverna. Então, eles veem as sombras e acham que aquilo é a realidade. Até que uma pessoa fugiu e viu que a realidade era diferente, eles só estavam enxergando sombras. Voltou e foi morto, porque as pessoas não aceitaram aquela narrativa, achavam que ele tinha enlouquecido, ou que estava querendo corromper as pessoas, etc. Então, quais são os véus que é tão falado por todas as tradições espirituais? Veja bem. As religiões não falam que existe um véu, porque ela é o principal véu, né? Então, os buscadores da verdade, as pessoas espiritualizadas que conseguiram se libertar
do jugo, da dominação, do controle mental, principalmente das religiões, dos sistemas de crenças, né? Você veja que existe um emaranhado entre religião, cultura, nação, política e filosofia. Todas esses saberes estão entrelaçados. Então, uma criança que vai nascer num país árabe, provavelmente ela vai ter aquela filosofia do mundo árabe, vai seguir o islamismo e assim sucessivamente. Uma criança que nasce em Israel, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, estes são os véus, né, que embotam a nossa capacidade criativa. Então, a humanidade, principalmente a ocidental, onde isso é muito mais forte, ela fica prisioneira do cognitivo, do famoso cognitivo do Descartes, o penso, logo existo, né? Só que esse pensar cartesiano não é o pensar abrangente, é o pensar cognitivo, o pensar lógico, intelectual, né? E você não vive, na realidade, só com este pensar bloqueado. É apenas para sobrevivência de uma condição humana material, né, temporária. Porque a nossa alma, é isso que é a outra coisa importante, é as pessoas, em algum momento da vida, se questionarem, né? O que é que eu estou fazendo aqui neste planeta? Porque a gente se identificou demais com os nossos aspectos dos sentidos, né? Do aspecto físico e da mente racional, inferior. Quando, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui não é apenas de vivenciar uma experiência na matéria, no corpo físico, mas sim um processo evolutivo a nível da alma, né? E o que é a alma? A alma é a nossa essência, são as nossas emoções, os nossos pensamentos cognitivos e intuitivos. E no mundo ocidental, reforçando, nós sofremos uma lavagem cerebral adicional por conta de religião, que é a retirada do conhecimento sobre a reencarnação, que é uma lei da natureza. Então, se você lembra de suas vidas passadas ou de momentos de vida passada, você sabe, não é? Você não vai acreditar que tem reencarnação, você vai saber, vai testemunhar que você já vivenciou em várias oportunidades diferentes personalidades em diferentes corpos físicos, a mesma alma num processo evolutivo. Então, quando você tem esse conhecimento básico da reencarnação, você expande a sua memória. Porque o véu, ele só se sustenta, ele só se mantém se você estiver anestesiado, sem memória. E essa memória ancestral, ela não fica no hemisfério esquerdo racional, que é o lado da memória presente. Ela fica numa outra dimensão que se chama a caixa, que é no nível do eu superior, ou então
na chamada linha do tempo das suas vidas passadas. Então, quando você tem essa lembrança das vidas passadas, mantém essa memória, o que acontece? Você perde o medo da morte física. E você vai tratar de dar o máximo de evolução, de oportunidades, de experimentos para a sua alma. Porque você sabe que a parte física é temporária, né? Impermanente. Então é esse o processo que está acontecendo cada vez mais aceleradamente nessa chamada era de transição, por vários fatores. O primeiro fator é um fator vibracional, energético, das vibrações das estrelas da constelação de Aquários e da configuração do cinturão de fótons de Alcione nas Pleiades, né? A outra coisa que nós perdemos, a lembrança, é a relação bionívoca entre nós, o ser humano, como um microcosmos, e o macrocosmos. Então, o ser humano, e a quem estuda isso com profundidade, é a antroposofia de Rudolf Steiner, né? Um nível bastante profundo, e algumas linhas da astrologia. Nós mesmos já tivemos visões e já apresentamos isso, onde mostra a relação entre a alma que vem ao sistema solar, passando pelas vibrações dos vários planetas, e quando se analisa com clareza, você vê que o ser humano, ele é uma síntese do sistema solar. Então, são essas percepções da realidade que vai libertando a alma para cumprir o seu propósito, né? Só que existem hierarquias das trevas que não interessam, e essas hierarquias são conhecidas, né? São os Anunnakis, que criaram o Império Romano, que criaram os reinados, a realeza europeia, sangue azul, por isso que eles casam sempre preferencialmente entre si, que são Anunnakis puros, que têm o controle de grande parte do mundo ocidental, né, das fortunas, das empresas, é o chamado governo secreto, altamente conhecido e estudado por várias pessoas. Então, essas hierarquias que se aproveitam e escravizaram a humanidade pelo materialismo e pelo medo e pelo estresse, pela guerra, pelo derramamento de sangue, eles, os Anunnakis, precisam se alimentar da energia vital de mamífero, né? Por isso que no Antigo Testamento hebreu, o Deus Javé, o Anunnaki, ele exigia que o povo hebreu matasse, né, os cordeiros e novilhos para Deus, né? Porque eles se alimentam da energia vital do sangue, né? Bom, então, quando a pessoa começa a se libertar, e para se libertar você precisa ter conhecimento, né? O famoso conhece a ti mesmo.
Então, à medida que você vai se autoconhecendo, vai ativando áreas que estão adormecidas do seu hemisfério direito, que é o intuitivo. Então você começa a receber os insights, as revelações que fluem de você mesmo, do seu eu superior, que é uma nossa essência, que está ligada ao coração. Você vê que existe uma conexão vibracional muito lógica, né? Então nós temos o eu superior, que é a nossa essência, a conexão intuitiva ao chakra coronário. O chakra coronário está ligado à glândula pineal e a glândula pineal está conectada ao hemisfério direito. A glândula pituitária ao hemisfério esquerdo e a pineal, o chakra coronário, ao hemisfério direito. Então você vê que o hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo. E você vê que, não por acaso, o nosso coração está mais para o lado esquerdo. Quer dizer, a conexão vibracional é do hemisfério direito para o lado esquerdo, onde está o coração. Então, quando você começa a ter autoconhecimento, que é o que Jesus disse, busqueis a verdade, ela te libertará, você vai ativando as conexões neuronais do seu hemisfério direito. E aí você começa a receber insights, intuições. Só que a intuição, como nós sabemos pela ciência, ela só ocorre quando você está relaxado. Porque no momento da atividade normal do dia a dia, nós estamos sempre com uma alta frequência cerebral chamada beta. Mas quando a gente relaxa, que vai para alfa ou teta, então é quando surgem as intuições. Então, é importante que a gente comece a praticar, a desenvolver a intuição, porque a gente foi condicionado a pensar, né? Logicamente. A gente não escuta a voz sussurrante, suave da intuição. Então, à medida que você for desenvolvendo o batendo na porta, né, o buscando, que Jesus falou em suas parábolas, você vai começando a receber cada vez mais intuições, que é muito sutil, né? As pessoas perguntam, como é que eu sei que é uma intuição verdadeira, uma guiança do espírito, e não é uma criação mental da minha mente, tá, na busca? São alguns fatores fundamentais que você deve analisar. A primeira delas é que a intuição, ela vem com muita clareza mental. Essa clareza mental não é do nível do ego. Na maioria das vezes, do nível do ego, parece uma loucura, uma imbecilidade. Mas quando você olha do nível de uma consciência mais elevada, você percebe que ela é apropriada, ela é valiosa, ela é sábia, tem muita sabedoria naquela intuição. Então essa é a primeira questão. O segundo é que ela vem revestida de poder. É uma coisa impressionante. Ela é sutil, mas ela vem com poder, clareza mental e poder. E a terceira, elas têm a ver com o seu propósito, da sua missão, da alma nesta encarnação. Então, é como se fosse
o eu divino, o eu sábio, nosso Pai no céu, como diz Jesus, falando com a gente, com sabedoria. Então, essas intuições, elas devem ser honradas, respeitadas, né? E aí o universo vai levando e mostrando para você os sinais de que você está trilhando a sua jornada, que é para isso que você encarnou nesse planeta. A gente não encarnou aqui para se divertir, não, a gente vem para cá com um propósito evolutivo no nível da alma. Então, quando isso ocorre, começam a surgir chamadas sincronicidades. Esse termo foi cunhado pelo grande Carl Gustav Jung na teoria da psicanálise, né? Psicologia analítica, desculpa. Psicanálise é freudiana. Então, aí você começa a perceber que vão surgindo sincronicidades. Aparece um livro, aparece uma mensagem, aparecem artigos, sites e uma série de palestras, uma série de eventos que vão te expandindo a sua consciência, né? Então, à medida que você expande a sua consciência, é como se você fosse rasgando esses véus, né? Então, você imagina que você está com a burca, né, que cobre tudo. Burca é aquele manto preto usado em algumas tradições muçulmanas, né? Então, à medida que você vai expandindo a sua consciência, você vai rasgando aquele véu, né? É como se você estivesse dentro de um ambiente e os vidros estivessem embaçados ou estivessem sujos, né? Você não consegue enxergar com clareza do outro lado, mas se você limpa, remove a cortina que está fechando, você vê com clareza. Então é a mesma coisa para nós, né? A dificuldade é que a gente acha, e isso é reforçado pela nossa família, pela tradição, pela religião, pelo negócio, que é normal você viver aprisionado nessa Matrix, que foi isso, o grande filme, né? Matrix. Então as pessoas acham que o normal é esse. Então você observa que cada vez mais, e o Brasil é um laboratório disso, né? Na realidade da vida, da natureza, só existe a verdade, né? Mas começam-se a criar narrativas mentirosas, os fake news, né? Então muitas pessoas ficam acreditando na mentira, né? E a mentira, ela corrompe a mente da pessoa. Ela gera uma confusão mental, porque você tem que ficar guardando aquela mentira, né? Como se fosse em um arquivo mental. Então, à medida que você vai removendo esses véus, você vai percebendo a realidade e a verdade com mais clareza, e isso ao mesmo tempo te empodera, né? Porque a questão do poder interior, esse poder que Jesus disse, vós sois deuses, né? Essa interpretação de vós sois deuses significa o quê? Que o ser humano, por possuir o aspecto mental, cognitivo e o aspecto intuitivo, ele consegue acessar o seu lado Deus, o Deus pessoal, né? O eu chamado eu superior pelo Jung também. Então, quando você se conecta ao seu eu superior, vem, além da clareza mental, vem a sensação de poder
e de autoridade, porque você fala coisas que podem nem estar ainda disponíveis, comprovado pela ciência, mas são coisas que fazem sentido de uma perspectiva mais elevada, né? Então, eu relembrando aqui Jesus, né, como um garotinho de 13 anos lá na sinagoga, como fala, e ele falava com autoridade. Depois, quando ele voltou, aos 30 anos, ele não era nenhum rabino, mas ele falava com autoridade, porque ele vivenciava as suas experiências, né? Então, a pessoa que vivencia uma experiência, ela pode falar com autoridade, né? Por exemplo, eu passei quase 3 anos numa prisão, né? Então, quando eu falo de uma prisão na Rússia, eu não estou falando de um romance que eu li, né? Estou falando de uma experiência vivenciada, né? Então, você pode falar com autoridade. Quando você acessa níveis de consciência mais elevados, como essa que nós mencionamos, você fala com autoridade, porque você vivenciou aquela experiência, né? Você acessou o seu eu superior, você acessou arquivos, memórias de vidas passadas, né? Então, não é uma teoria, uma narrativa, mas é uma realidade, né? E cada vez mais as pessoas estão vivenciando essas experiências, né? Então, esse é o caminho. E enquanto a gente não se emancipar e se libertar desse mundo de dualidade da realidade da matéria, a gente vai continuar reencarnando nesse planeta, né? Por mais algumas gerações. E no momento que a pessoa, a nível da alma, se conecta ao eu superior, ao Pai que está no céu, como diz Jesus, né? Você se liberta do ciclo da reencarnação. Você pode até voltar, se quiser, para ajudar, né? Tem uma expressão no hinduísmo chamada Bodhisattva, né? Que é aquele que já despertou a consciência crística, a consciência búdica, consciência de Krishna, como você quiser chamar, mas ele sente que deve ajudar os seus conterrâneos e volta, né? O que é uma coisa muito linda também, né? Então, cada vez mais a gente vai ter pessoas que estão despertando a consciência, muitos jovens, né? E estão aí dando o exemplo, né? Como seres iluminados que já são, né? E muitas criancinhas que estão nascendo agora também já estão nessa condição de seres iluminados. Então, além desse aspecto positivo, vamos dizer assim, de consciência mais elevadas, também continuarão havendo os desafios planetários, né? Tipo pandemias como Covid-19 e outros que virão, que é para ir tirando as pessoas realmente da zona de conforto, né? E infelizmente, né, pela dor, pelo sofrimento, pela perda, pela morte, elas evoluem a nível da alma. E aí voltam já num novo estado de regeneração mais evoluído. Ok? Muito bem.
Então esse foi o tema de hoje. Esse tema ele vem, como eu sempre falo, né, não é pensado, ele chega geralmente no domingo ou na segunda-feira, quando eu faço a divulgação, e também deixo para falar na hora, sem pensar, que o pensar bloqueia, né? Então vai fluindo, né? Se tiver que vir, vem fluindo. Se alguém tiver alguma pergunta, antes da gente entrar na meditação propriamente dita, você escreve aí que a gente tenta responder. Relembrando, né, que isso é tudo, são processos, né? Esses processos evolutivos, muitas vezes ele vai além de uma encarnação. Né? A gente tem uma certa urgência, né, de despertar a consciência, que é natural e que é muito bom, mas eu lhe garanto, né, que, por exemplo, nós aqui com vocês, que estão assistindo a isso aqui, vocês não estão nesse processo de busca espiritual por causa desta encarnação. Você já traz essa semente bem ativada nesta encarnação. E aí ela floresce, né? É uma semente robusta e tem um terreno fértil, né? Nós estamos numa época muito fértil, né, do ponto de vista da espiritualidade. Tem uma pergunta aqui interessante, né? As crianças índigos cristais já são seres despertos? Não, eles vêm, existe uma grande diferença entre o índigo e o cristal. O meu primeiro trabalho de busca espiritual começou em 2006 com criança índigo, né? A criança índigo, na sua grande maioria, são reencarnações dos peles vermelhas, os índios da América do Norte, que foram dizimados pela raça branca, né? As histórias do faroeste, do cowboy, que nós assistimos no passado nos filmes de Hollywood. Então, que as almas dos peles vermelhas são almas muito evoluídas, né? Hoje a gente diria que são ligadas à natureza, como os nativos aqui do Brasil, né? Que defendem as matas, defendem o bioma e vai por aí afora. Essas almas, elas perderam a capacidade de reencarnar entre os peles vermelhas porque foram dizimados, né? Não tinha mais. Então eles começaram a se encarnar por um perfil de família que fosse mais ou menos compatível a que eles tinham originalmente, né? Então, a principal característica do índigo realmente é de quebrar o sistema, né? De desafiar o sistema, de contar essas mentiras, relatar as mentiras que estão sendo feitas, como nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, né? Uma série de coisas que são escondidas sob o manto de religião, de Bíblia Sagrada, essas coisas todas. Bom, esse é o perfil do índigo. E ele tem muitos desafios, muitas dificuldades, é uma longa história, existem vários, eu tenho aqui nessa biblioteca uns 6, 8 livros só sobre criança índigo, etc. A criança cristal, eu tive oportunidade de conhecer 2 ou 3 cristais apenas. Eles hoje são considerados como retardados mentais, autistas, porque eles têm dificuldades de comunicação, de falar, porque ele tem telepatia, então ele não desenvolve a comunicação verbal com a família, né?
são seres que não têm conexão, atração, motivação para as coisas da matéria, só gostam de coisas espirituais, religiosas, etc. Né? Então, eles estão vindo em várias graduações, né? E à medida que vão encarnando, reencarnando, vão evoluindo. Né? Tem uma outra pergunta. Uma pergunta aqui do Aurélio. Esse processo de acessar o eu superior segue um tipo lógico que é vivencial ou é vivencial e pessoal? Ele é um caminho único. Como a vida de cada ser humano é única, é exclusiva, né? Cada um de nós tem a nossa impressão digital. Então a jornada de cada um, ela é pessoal e intransferível, como se diz, né? Então é você que vai seguindo o seu caminho em função de suas vidas passadas, né, das suas experiências positivas, negativas, etc. E em função do propósito desta encarnação, né? Então, e seguindo, como nós falamos antes, seguindo a intuição. A intuição nos leva sempre a uma conexão profunda, consistente com o eu superior, né? Que é o despertar. Então, coisas, né? Para citar um fato real, né? Por exemplo, eu mencionei da minha prisão, né? A prisão foi uma tremenda escola evolutiva, né, para a expansão da consciência. Além do pagamento do sofrimento que você acaba pagando por causa de karma, né, que sempre a gente tem, mas você vai adquirindo resiliências, vai se fortalecendo, vai expandindo a sua consciência e você começa a acessar cada vez mais com facilidade o seu eu superior e a sua missão, né? Mas quando a gente busca, o fato de buscar, a gente recebe ajuda, né? É aquilo que Jesus diz, quando o discípulo está pronto, o discípulo somos nós, o ego, no nível do ego, né? O mestre aparece. E o mestre é o nosso eu superior, são os nossos guias espirituais que estão aqui para ajudar mesmo, né? Tem aqui outra. Tem uma pergunta aqui da Rose, que é se existem alguma influência que nos orienta, né? Exatamente, existem as vibrações, né? Quando existe todo um plano cósmico evolutivo, e essa configuração evolutiva, ela é dada a partir da energia das estrelas, né? Então, a cada era, nós estamos entrando na era de Aquários, tem um arquétipo, né? Uma configuração vibracional que vai ativar, salientar, despertar, ser um catalisador de determinados tipos de comportamentos, né? Então, a época que nós estamos vivenciando, estamos dando os primeiros passos em 2021, né? Na realidade, começou em 2012 pelo calendário maia, que é muito mais apropriado. Então, as vibrações cósmicas que nós estamos recebendo a nível planetário, né, de toda a humanidade, da espécie humana, ela vai ativando a parte da ativação a nível da alma, né?
que é o que está acontecendo, que se chama tanto no meio esotérico de transição planetária. Essa transição planetária, ela vai demorar várias gerações, né? Eu diria mais 300, 400 anos. Então a gente ainda vai e volta aqui algumas vezes no meio dessa confusão. Muito bem. Então vamos agora relembrar como fazer a meditação, que eu acho que vocês todos já são profissionais, né? Mas eu sempre vejo que tem algumas pessoas novas que estão chegando, então a gente vai aproveitar uns 10 minutinhos que eu tenho aqui para deixar gravado esse vídeo no Instagram. Então, vamos relaxar agora um pouco. Essa meditação chamada MAP, Movimento Ascensional Planetário, por exemplo, né, isso é uma revelação que nós recebemos quando estava na prisão na Rússia. E a gente procura ir divulgando dentro das nossas possibilidades, e já existem centenas de pessoas que praticam, né? Como existem também muitos outros movimentos que vêm da Índia, de vários lugares, né? Todos com o mesmo propósito. Este movimento ascensional planetário, essa meditação, é uma meditação de autocura. Ela é como se fosse uma extensão dos seres de luz da terapia frequências de luz, que são os pleiadianos, cherokees e sirianos, que, atendendo às invocações através dos mantras que a gente faz, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, eles trabalham enquanto a gente está dormindo. É por isso que essa meditação ela deve ser feita exatamente antes de dormir, não é? Se você se preparar para dormir, faz as suas preces pessoais, que sempre ajudam, e nós recomendamos também a grande invocação, e a pessoa vai dormir colocando a intenção, que a intenção é a forma de a gente manifestar o nosso livre-arbítrio para esses seres que completamente respeitam o nosso livre-arbítrio, nesse estado de dualidade. Então, os mantras de invocação para os pleiadianos é Aloha, você fala 3 vezes. A dos cherokees é Akita Mani Io, 3 vezes. E dos sirianos, Ia Yuma, 3 vezes. Então, você agora, para praticar um pouco, feche os olhos, faça algumas respirações lentas e profundas. No seu dia a dia normal, você faz as suas preces pessoais. Nós vamos aqui recitar, e você nos acompanha, a grande invocação, que é uma prece universal, assim, supra-religiosa. Então, a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus. Luz é a sabedoria divina. Flua luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos.
que as energias divinas retornem à Terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Você vai repetindo junto comigo. Os pleiadianos trabalham a parte vibracional do nosso campo áurico. É Aloha, 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees no plano astral trabalham o nosso corpo astral emocional. Akita Mani Yo, 3 vezes. Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. E os sirianos, que trabalham a limpeza das nossas memórias ancestrais, dos nossos traumas, desta encarnação e de encarnações passadas, que ficam gravadas no cerebelo. O mantra de invocação é Ia Iuma, também 3 vezes. Ia Iuma, Ia Iuma, Ia Iuma. Agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado, que você acha que é mais importante na sua vida atual, no seu momento atual, que seja a nível mental, emocional, ou de doença, de saúde física também, né? E essa noite e todas as noites você procura fazer todas as noites essa meditação e vai se observando que você vai acordar, dormir bem, acordar mais tranquila, mais energizada, mais relaxada, né? Sabendo que isso é um processo como a homeopatia, né? Você vai tomando as pequenas doses todos os dias, tá bom? Como dormir, como se alimentar, tudo tem que ter um ritmo, né? Para uma vida saudável. Então, esse vídeo vai ficar gravado no Instagram, que pode ser visto em outros horários, tá bom? Então, boa meditação, boa noite a todos.